Aula 5, cinemática escalar. Estamos terminando a parte teórica e vai vir aqui um monte de exercício para vocês, nível AFA, SPSEC, ZITA, FON e assim por diante. Também FUVEST, porque tem muita física lá. O pessoal, às vezes, das carreiras militares não gosta muito dos vestibulares tradicionais, mas o vestibular da FUVEST é um vestibular muito bem feito. Se aprende muita física através das questões da FUVEST, tá bom? Bom, sem mais delongas, eu sou o Tio Theo e bora para aula cinemática escalar, aula 5. Hoje é movimento uniforme e uniformemente variado, olhando para os gráficos e as propriedades que a gente encontra por trás desses gráficos. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos para a aula 5, gráficos e funções, do movimento uniforme e uniformemente variado. Vamos começar com o movimento uniforme, que a gente começou com aquele ΔS sobre ΔT. Eu vou um pouquinho rápido com isso, porque isso aí é aula 1 nossa, Não precisa, quem não viu isso, volta lá na aula 1, estamos aqui na 5. Daqui a pouco é só exercício. Então temos aqui velocidade é ΔS por ΔT. Daqui a gente abriu esse ΔS, S final menos S inicial, ΔT, T final menos T inicial. O T inicial a gente pegou como zero, sobrou só o T. Tudo isso é aula 1. E a gente caiu nessa expressão, nessa função, que é uma função horária do movimento uniforme. Só serve movimento uniforme aquele que tem velocidade constante. Mas alguns alunos me perguntaram, professor, eu não sei usar essa função. A gente vai usar em exercício, mas aqui eu estou dando um exemplo. Eu dei um exemplo de uma função, por exemplo, onde a posição inicial é o 5, a velocidade é o 3, faltou dizer em que sistema de unidades eu estou trabalhando, Vamos trabalhar aqui no sistema internacional de unidade, onde eu uso metro para o comprimento e segundo para o tempo, ok? Metro para o comprimento, segundo para o tempo, então a velocidade sai em metros por segundo. Então, o que é uma função que alguns alunos têm dificuldade? Então, eu inventei aqui um jeito de explicar isso. Imaginei um computador onde tem lá dentro dele um sisteminha desconhecido, mas você entra com valor, aperta Enter e sai uma resposta. Então, lá dentro tem uma função, que responde às suas perguntas. Por exemplo, uma função é isso. Se eu pegar 4 segundos, jogo dentro da minha máquina, lá tem um programinha que eu não estou vendo, que ela pega o 4 segundos, joga no lugar do T, porque T é tempo, ela reconheceu que aquilo é tempo, jogou lá e ela fez essa conta. 3 vezes 4, 12, somou com 5, 17 e ela me responde a posição S que o móvel se encontra naquele exato instante, 4 segundos, sai a resposta aí, 17 metros. Se você entrar com o tempo 10 segundos, jogou lá dentro da tua máquina, que é a tua função, ela cata os 10 segundos, ela reconhece que é tempo, então ela multiplica pelo 3, dá 30, soma com 5, 35, e ela disse, olha, a posição S que o determinado móvel vai se encontrar quando o teu cronômetro marca 10 segundos, é a posição 35 metros. Tá? Veja que S0 é o 5 e veja que o V é o 3. Estamos no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Se eu entrar com 50 metros, ela fala, opa, 50 metros não é tempo, é posição dentro de uma reta orientada, de uma estrada. Então ela pega os 50 e joga no lugar da posição. Tá? Aí ela faz a conta, joga os 5 para lá, subtrai, dá 45, passa o 3 dividindo, ela fala, olha, você só vai alcançar a posição 50 metros no instante 15 segundos. Então a máquina faz isso para nós. Tá? A máquina faz isso para nós. A função, o problema na hora da nossa prova é que eu não vou só apertar uma tecla, Eu jogo um número e eu que tenho que fazer a conta. Você tem que saber fazer a conta aí. Essa é a função horária do movimento uniforme. Dado um valor de T, eu obtenho um valor de S. Tá ok? Vamos falar dos gráficos disso. A gente já falou um pouquinho lá quando eu falei do movimento uniforme, Mas vou falar com mais carinho de novo aqui. De todos os gráficos. S é igual a S0 mais VT é uma função do primeiro grau. Acabei de dar um exemplo. S varia com o tempo T. Não tem ninguém com expoente 2 aqui, nada disso. É uma função
do primeiro grau, tá? Então, como é que fica o gráfico de uma função do primeiro grau? Você deve ter visto na sua escola, no teu cursinho, com os professores de matemática, que o gráfico tem que ser uma reta, sempre, né? Se eu pegar aqueles pontos, vou jogando valor para t e obtendo s, igual a gente fez naquele computadorzinho que eu acabei de usar. Vou jogando valor para t e obtendo s, para t e obtendo s, e vou achando os pontos, coloco no meu gráfico, vai ter que dar uma reta. Essa reta pode ser desse jeito, crescente, né, partindo de uma posição inicial qualquer e cresce, vai no sentido crescente do eixo da posição, do S, ou seja, eu estou andando no sentido que os marcos estão aumentando, ou a função pode ser decrescente, né? Eu saio de uma posição inicial S0 e ela decresce, ok? Então, eu estou andando no sentido dos S's cada vez menores. É como se eu estivesse andando numa rua, eu olho para os números e os números são decrescentes. No primeiro gráfico, eu olho andando numa rua, eu olho para os números das casas, das residências, dos prédios, e eles são crescentes, tá? No primeiro caso, se a gente vai calcular a velocidade, ela dá um valor positivo. Nós já tínhamos visto na aula 1 ou 2 que esse movimento é chamado de movimento progressivo, tá? E aqui no caso, a velocidade, quando você vai calcular, o ΔS vai dar negativo, a velocidade é menor que zero, tá? Velocidade menor que zero, eu estou aqui na frente, fico nas minhas costas, V menor que zero, a velocidade é negativa, ok? Esse é o gráfico do movimento uniforme, S igual a S0 mais VT. Professor, esse gráfico tem algumas propriedades. Todos os gráficos que a gente vai ver aqui, a gente vai olhar para duas coisas. A gente vai olhar para a sua inclinação através da tangente e a gente vai olhar para a sua área, ok? Todos os gráficos. Então vamos lá. Se eu olhar para a tangente, que tangente, professor? Eu tenho uma reta, ela tem uma inclinação. Eu posso medir essa inclinação, né? Eu posso medir o ângulo de inclinação, que aqui eu estou chamando de alfa, mas poderíamos chamar de qualquer coisa, tá? Então eu quero medir essa inclinação. Como é que eu vou medir uma inclinação? Como é que eu vou medir uma tangente? Vocês devem saber que a tangente de um ângulo, veja que eu fiz aqui um triângulo, tá? Ela é dada por cateto oposto, a tangente é cateto oposto, dividido por cateto adjacente, ok? Então eu vou calcular essa tangente. Quem seria o meu cateto oposto? Olha lá, o meu cateto oposto, esse tamanho aqui do cateto oposto, é um deslocamento e está no eixo da posição, é um ΔS. Quem seria o meu cateto adjacente? Está ao lado do ângulo, junto ao ângulo, né? Quem seria esse cateto? Dá uma olhada. Esse cateto aqui é exatamente um intervalo de tempo, está no eixo do tempo, ok? Então, quando eu vou calcular a tangente do ângulo, eu tenho cateto oposto é um ΔS, é um deslocamento, cateto adjacente é o tempo. Então a tangente de inclinação é ΔS sobre ΔT. E o que é ΔS sobre ΔT? Vocês estão careca de saber, isto é velocidade, ok? Então no gráfico do espaço em função do tempo, a inclinação me dá a velocidade, a tangente, né? A tangente me dá a velocidade. Numa linguagem mais matemática, a tangente é numericamente igual à velocidade, ok? Gráficos ainda do MU, ainda estamos no gráfico. A gente viu o gráfico do espaço. Três coisas que a gente trabalha: espaço, que é posição, velocidade e aceleração. No gráfico do movimento uniforme, a velocidade não aumenta e nem diminui. Logo, ela é uma reta paralela ao eixo do tempo, que significa que para qualquer instante t, eu tenho sempre a mesma velocidade, ok? Esta velocidade pode ser positiva, maior que zero, no movimento progressivo, ou pode ser uma velocidade que está abaixo de zero aqui, né? Ao meu zero, a velocidade está abaixo de zero, ela assume um valor negativo, ok? Bom, lembra que eu falei que eu vou olhar para duas coisas, né? Eu vou sempre olhar para a inclinação do gráfico e vou olhar para a área do gráfico. Eu vou olhar para a área do gráfico. Então, eu formei uma área aqui
com esse gráfico da velocidade, que ela é constante, eu peguei um tempo t qualquer e eu formei uma figura aqui que parece um retângulo. Essa figura, tá? Aqui eu também obtenho a mesma velocidade constante, né? Num tempo t qualquer, a velocidade é sempre a mesma. Eu também formei aqui um retângulo. Se eu fosse pintar essa figura aqui, ó, pintei essa figura, é um retângulozinho. Aí eu poderia pedir para você calcule a área desse retângulo, né? Como que eu calculo a área desse retângulo? A área desse retângulo é um lado que tem valor de velocidade e um lado que tem valor de tempo. Então é o valor de velocidade que eu tenho aqui vezes um intervalo de tempo. A mesma coisa aqui, tá? Como é que eu calculo a área aqui? É um retângulo. Aqui eu tenho um valor de velocidade e aqui eu tenho um valor de tempo, né? Ó. E a área de um retângulo é um lado vezes outro. Então a minha área vai ser um valor de velocidade vezes um valor de tempo. A minha área vai ser o deslocamento, né, gente? Se velocidade é ΔS sobre ΔT, passo o ΔT multiplicando, velocidade vezes o tempo é o deslocamento. Então, galera, já aprendemos duas coisas. O gráfico do espaço, a inclinação me dá a velocidade. O gráfico da velocidade, a área me dá o deslocamento. Tá legal? Em exercício a gente vai usar bastante isso, bastante. E a aceleração? Estamos no movimento uniforme. Movimento uniforme, a velocidade não aumenta e não diminui. O que é a aceleração mesmo? A aceleração mede a taxa temporal, né, com que a velocidade varia. Como a velocidade varia com o tempo. Mas espera aí, professor, o movimento é uniforme, a velocidade não varia? Não varia. Então não tem aceleração, a aceleração é zero. Tá? Estou no movimento uniforme, a minha aceleração é zero. Então, para qualquer tempo t, o gráfico está aqui, ó. A velocidade vale sempre, a aceleração vale sempre zero quando o movimento é uniforme. Agora a gente vai para o movimento uniformemente variado. Um pouquinho mais trabalhoso, né? O movimento uniformemente variado. A gente começou na aula 4 a estudar movimento uniformemente variado falando da aceleração. Eu falei que a aceleração é a variação de velocidade no tempo. É a taxa temporal com que varia a velocidade. É a rapidez na variação de velocidade. Então eu pego a variação de velocidade e comparo com o tempo para ver o quão rápido essa velocidade aumenta ou diminui. Se a velocidade for constante, como no movimento uniforme, não existe variação de velocidade, ela é zero, dividido por qualquer t é zero, por isso a aceleração é zero no movimento uniforme. Do mesmo jeito que eu fiz no movimento uniforme, aqui eu posso abrir o ΔV como V final menos V inicial, o ΔT como T final menos T inicial. A gente considera o T inicial medido num cronômetro, onde ele é zero, então fica só o T. Eu brinco com isso aqui, a gente fez isso na aula 4, e eu caio na expressão V igual a V0 mais AT, que eu te mostrei lá na aula 4, que isso não é vovô AT ou nada disso, assim como S é igual a S0 mais VT, não é a formulinha do sorvete. Eu consegui explicar com bastante detalhe para você entender e largar a mão dessa muleta que parece que ajuda, mas não ajuda. Professor, como é que usa isso? Vou dar um exemplo de função, né? Então peguei de novo a minha máquina, tenho lá meu computador, joguei uma função dentro dela. Joguei uma função onde V é igual a V0, o meu V0 vale 2. Estou no sistema internacional, metros e segundo e metros por segundo. A velocidade inicial vale 2, a minha aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. O que é uma função? Você entra com valor, ela te dá uma resposta. Algum valor está em função do outro. A velocidade está em função do tempo, tá? Então eu entro, por exemplo, com 4 segundos. A máquina reconhece, quando eu jogo esses 4 segundos nela, que aquilo é tempo. 3 vezes 4, 12. Né? Somo com 2, 14. Eu tenho aí a minha velocidade. Eu entro com tempo
eu sei a velocidade. Qual o significado disso? Esta é a velocidade que eu tenho exatamente no instante 4 segundos. Isso não é velocidade média, é a velocidade que eu tenho em um determinado instante. Ok? Entrei com 10 segundos, joguei na máquina, ela falou, opa, isso é tempo, jogou no lugar do T. Multiplicou por 3, 30, somou com 2 e disse, nesse instante a tua velocidade é 32 metros por segundo. A tua velocidade está variando continuamente com o tempo. Tá? E se eu entrasse com 20 metros por segundo, ela reconheceria que isto é velocidade, ela calcula o tempo, né? Jogo 2 para lá, subtraindo, 18, passo 3 dividindo, ela fala, esta velocidade, quando você joga lá, ela responde, ela acontece quando o teu relógio marca 6 segundos no teu cronômetro. Dá para ver os 6 segundos aí, né? Tranquilo? Então é isso que uma função faz. Perceba que essa função também é do primeiro grau, né, galera? Essa função também é do primeiro grau. Então vamos fazer gráfico com ela, da função do primeiro grau, v igual a v0 mais at, né? Vamos fazer gráfico com ela. Se é uma função do primeiro grau, você já sabe que esse gráfico tem que ser uma reta. Então eu tenho uma velocidade inicial e ela vai mudando com o passar do tempo continuamente. É uma reta porque v depende de t, ninguém tem expoente 2, 3, não tem seno, cosseno, nada disso aí. Ela varia linearmente com o tempo, expoente 1. Tudo que depende, uma grandeza dependendo da outra, com expoente 1 é uma grandeza linear, né? É uma função afim que vale aí no caso o gráfico é sempre uma reta, tá? Só que esta aceleração pode ser negativa, o cara pode estar freando um carro, desacelerando. Então a minha velocidade vai caindo, eu vou partir de uma velocidade inicial maior e essa velocidade vai caindo com o passar do tempo. Pode até inverter, né? Ó, aqui a velocidade foi indo para zero, chegou aqui e atingiu o zero está aqui. E depois a velocidade passou a aumentar. Aqui a velocidade foi caindo, quando chegou aqui está o meu zero que não apareceu, mas depois a velocidade começou a ficar negativa e aumentando, inverteu o sentido. Em exercício a gente vê isso também, tá? Neste caso, onde o meu gráfico é crescente, eu vou ter uma velocidade, uma aceleração positiva e nesse caso uma aceleração negativa. Na aula passada, o que eu fiz? Eu olhei para esse gráfico e classifiquei os movimentos em progressivo acelerado, progressivo retardado, né? Retrógrado acelerado, retrógrado retardado. Isso foi feito na aula passada usando esse mesmo gráfico. Então dá uma passadinha lá se você está precisando entender isso. Bom, de novo, né? O gráfico da velocidade é uma reta, eu posso de novo calcular o que? A inclinação da reta. E a inclinação da reta aqui eu posso calcular pegando a tangente de inclinação dessa reta, que eu chamei de ângulo alfa, pegando a tangente de alfa. Como é que eu pego tangente? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, ok? O cateto oposto é esta medida que cabe aqui, né? Ó, que vai ser exatamente uma medida de variação de velocidade. E o cateto adjacente que está junto ao ângulo está aqui, tá? Que vale exatamente quanto? A mesma medida de um intervalo de tempo. Então, se eu for calcular a tangente do ângulo, é cateto oposto, ΔV. Cateto adjacente, ΔT, o intervalo de tempo. E ΔV por ΔT, a gente já viu que é aceleração. Eu posso dizer que a tangente do ângulo alfa é numericamente igual à minha aceleração. Tá? Vamos caminhando, está quase no fim. Aproveita, dá uma paradinha, curte, compartilha, se inscreve no canal, me dá uma força, eu vou dar força para vocês. Comente aí embaixo, sugira exercícios que eu vou fazer para tirar dúvidas sobre todos esses temas que está sendo dado aqui nas aulas que já passaram, tá ok? Eu agradeço bastante. Bom,
A gente acabou de ver a inclinação da reta. Lembra do papo da área? Lembra do papo da área? Então vamos pegar o gráfico de novo. Vamos fazer um gráfico como esse, por exemplo. O gráfico tem que ser uma reta, partir de uma velocidade inicial e ó, velocidade aumentando, tá? Quando chega um certo tempo t, eu tenho uma velocidade v, tá aqui. Eu já vi a inclinação da reta, que a tangente é numericamente igual à aceleração. Agora eu vou ver a área desse gráfico, o que ela me dá, tá? Pintei a área aí e essa área é um trapézio. Essa área é um trapézio. Como é que calcula a área de um trapézio? É um trapézio que está deitado, né? Aqui é a base maior, aqui é a base menor. Como é que calcula a área de um trapézio? Você lembra? Tá? A área pega a base maior, que está deitado, o trapézio, né? O trapézio deitou, as bases ficaram nas laterais. Essa aqui é a base maior, essa aqui é a base menor e a distância entre as bases aqui é a minha altura. Vamos jogar isso na formulinha? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2 e obtemos a área. E vamos ver o que dá essa área? Então vamos lá, fazer continha. Esta base maior é uma medida de velocidade. Essa base menor é a medida de velocidade inicial. A altura, que é a distância entre as duas bases, é o tempo. Jogou lá na equação. Base maior é uma velocidade que eu atingi lá em cima. Base menor é esse pedacinho que é o V0. Altura, distância entre as bases, é o intervalo de tempo t. Divide por 2. Você já aprendeu que eu posso calcular a velocidade por V é igual a V0 mais AT. Então, no lugar deste V, eu vou colocar V0 mais AT. E eu tenho a área vai ser V0 mais AT, substituindo o V, somado com V0, vezes a altura que é T, sobre 2. Distributiva, galera. Olha lá. V0 mais V0, 2V0. Distributiva, chuveirinho com T. A vezes T, AT quadrado. Tudo dividido por 2. Então ficou 2V0T, fiz o chuveirinho, e AT vezes T, AT quadrado. Joga lá porque está tudo dividido por 2. Tudo dividido por 2. E você fica assim, 2V0T dividido por 2. 2V0T dividido por 2, V0. AT quadrado dividido por 2, AT quadrado sobre 2. Eu gosto de deixar o A sobre 2 e o T quadrado do lado. Tanto faz, multiplicação e divisão você faz na ordem que você quiser. Tá? Se você assistiu minha aula passada, você sabe que isso é deslocamento. Através da velocidade média eu provei para você que deslocamento é V0T mais meio de aceleração vezes o tempo quadrado. Então eu posso dizer para você que a área é igual ao deslocamento. A área é exatamente o valor do deslocamento. O mais correto é dizer que a área do gráfico é numericamente igual ao deslocamento. É a maneira mais correta de falar, tá? Por isso que tem esse N aqui em cima. Quase no final. Você sabe que esse ΔS eu posso abrir. Abrir em S final menos S inicial. Dá um tapa no S inicial para o outro lado. Ele fica positivo, né? Ou faz o raciocínio correto da equação, né? Soma S0 dos dois lados. Resolva do jeito que você tem a sua habilidade matemática. E a gente tem a outra função do movimento uniformemente variado. Aquela da velocidade, que a gente acabou de ver, é uma função horária da velocidade, a gente viu na aula passada. Agora eu tenho uma função horária do tempo, funciona do mesmo jeito que das maquininhas lá, né? Que a gente já viu do espaço, dado um valor de t, conhecendo S0, S0 é uma constante do movimento, V0 é uma constante do movimento, aceleração é uma constante do movimento. E a resposta S eu só consigo obter para valores de t que eu quero descobrir, que me interessam. Tá ok?
Também vamos ver em exercício. E vamos fazer gráfico disso. Se o espaço em função do tempo varia dessa maneira, vamos ver como é que fica o gráfico. E aí pela primeira vez, porque os gráficos até agora só deram reta, né? Função do primeiro grau, reta. Função do primeiro grau, reta. Caímos numa função do segundo grau. O gráfico não é uma reta. Como é que é o gráfico disso? É uma parábola, né, gente? É uma parábola. E o termo que vai com T quadrado, que você aprendeu lá nas suas aulas de matemática, se esse coeficiente for positivo, é uma parábola com a concavidade voltada para cima, né? Ok? Com essa cara aí. E se este termo que multiplica o t quadrado for negativo, ou seja, uma aceleração negativa, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo, tá? Eu tenho uma parábola com essa cara. Então aqui eu saí de uma posição S0, me desloquei no sentido contrário ao eixo S, estou no sentido contrário. Cheguei lá embaixo, inverti o movimento e comecei a andar no sentido positivo dos espaços, ok? Isso acontece com acelerações positivas. Aceleração negativa, eu saio de um S0 qualquer, estou andando no sentido crescente dos espaços, atinjo um ponto de máximo e inverto o meu movimento e começo a andar no sentido decrescente dos espaços. Isso acontece quando a minha aceleração é menor que zero. Tá indo? Foi? Aqui do mesmo jeito, o que eu vou fazer agora? Eu vou agora ver de novo, tá? Eu vou ver de novo o papo da minha tangente. Então vamos lá ver a tangente. Tá acabando, segura firme. Tá aqui o meu gráfico. Dei uma melhorada nessa parábola, não tá muito aí, né? Com cara de parábola. O que está acontecendo? Saí de uma posição S0, foi aumentando meus espaços. Fui diminuindo a velocidade, parei, inverti o movimento e voltei. Lembra da tangente da reta? Professora, mas aqui não é uma reta. Mas eu posso ter uma tangente, né? Se eu imaginar aqui um ponto em qualquer parte desse gráfico, eu posso traçar uma tangente. Esse ponto está associado a um tempo t, que eu não marquei aqui, é uma posição S. E se eu conseguir medir a inclinação dessa reta, gente, só de saber isso, tem questão que é de gráfico, que só de saber isso a gente responde, tá? Da AFA, caiu recentemente, tá? Então, olha só de saber isso, que este ângulo, alfa, a tangente dele me dá a velocidade, a gente já resolve algumas questões. Então, eu tenho uma reta tangente, o gráfico não é uma reta, eu tenho um ângulo, eu já sei que a tangente de inclinação desse cara, se aqui é o espaço e aqui é o tempo, a tangente de inclinação é ΔS sobre ΔT. Ela é uma velocidade. Na verdade, isso aí seria a derivada, né? Seria um ds dt, mas isso é para quem sabe. Quem não sabe, depois vai ter um curso mais aprofundado de cinemática para quem precisa de cálculo, derivada e integral no concurso, que a maioria não precisa, tá? Mas eu sei que a tangente de inclinação é ΔS sobre ΔT, ela é velocidade, ou para quem está mais avançado aí é um ds dt, a derivada do espaço no tempo. Professor, eu não sei o que é isso. Não se preocupa, não é momento agora. Se eu pegar um ponto aqui, que é o ponto de máximo de uma parábola, e eu traçar uma tangente, ela não tem inclinação. Neste ponto a velocidade é zero. Você usa muito isso em resolução de exercício. Nesse ponto, qual é a inclinação da reta? Zero, ela não está inclinada. Tá? Então não tem para aquele ponto ΔS, a velocidade é zero. É um ponto de inversão de movimento. Eu estou indo no sentido crescente dos espaços e começo a vir para o sentido decrescente. Toda inversão de movimento eu tenho que parar. Não dá para inverter o movimento sem passar por velocidade zero em um determinado instante. Vou repetir, não dá para inverter movimento sem parar em um instante para poder voltar. Se eu pegar esse ponto, traçar a minha tangente, a minha reta tangente, veja que eu posso calcular a inclinação. Você percebe que o ângulo alfa aqui é obtuso.
É um ângulo maior que 90. A tangente disso é negativa. Então eu tenho velocidade positiva, velocidade zero, e daqui para cá a minha reta tangente tem inclinação com ângulo maior de 90, tá? Vai me dar a tangente negativa aqui. Tá legal? Mas fechando aí, a tangente do ângulo de inclinação é numericamente igual à velocidade. Bom, já deu para ver que essa reta tangente ela varia ponto a ponto, né? Ponto a ponto, porque a minha velocidade está variando o tempo todo, porque eu tenho uma aceleração constante, porque o meu gráfico é de movimento uniformemente variado, a velocidade varia. Só que a minha aceleração é constante, eu tenho um A constante, um valor de aceleração, tá? Que ela pode ser positiva, maior que zero, aí aquela parábola tem a boquinha para cima, tá? Tranquilo? Ou ela pode ter uma aceleração negativa, com cavidade voltada para baixo lá naquela parábola. Então aqui meu A é um valor negativo, tá? Abaixo de zero. E eu vou para a área de novo. Vamos calcular a área disso aqui? De novo, esta área vai me lembrar um retângulo, né? Olha lá. Esta área é um retângulo, esta área também é um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo de novo? Um lado, que vai ter valor de aceleração, eu tenho uma aceleração constante. E um lado desse retângulo é um intervalo de tempo de 0 até t. É um intervalo de tempo, aí um ΔT qualquer. E idem aqui. Se eu for calcular esta área, vai ser aceleração vezes tempo. Lembra lá da definição de aceleração? ΔV sobre ΔT. O ΔT multiplica o A. Então, se a minha área é aceleração vezes o intervalo de tempo, a minha área é numericamente igual à variação de velocidade. Toda vez que eu pego um gráfico de aceleração e tempo, a minha área é numericamente igual à variação de velocidade. A variação de velocidade. Beleza? Gente, foi bastante coisa aí, né? Agora tá faltando uns exercícios aí que eu vou colocar alguns bem fortinho para vocês aí. Bacana? Nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Curte, compartilha, se inscreva no canal, me dá uma força, você não paga nada, né? Ainda me ajuda e a gente ainda ajuda mais gente, né? Olha que legal. Valeu? Obrigado, galera. A gente se vê aí na próxima aula, que acho que já dá para fazer exercício. Agora eu acho que já dá. Beleza? Falou!